E hoje é um dia bem especial para mim, pois a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre um contador de histórias. Ele era um artista holandês e por isso seu nome é um pouco estranho de se falar. O nome dele era Rembrandt van Rijn. Esquisito, né? Mas tem um significado bem especial, pois tem a ver com as terras onde ele viveu. Rembrandt foi o 8º filho de um proprietário de moinhos que ficava às margens do rio Rijn, e por isso seu sobrenome acabou ficando Van Rijn, que quer dizer do rio. Seu pai e sua família eram simples trabalhadores do campo, viviam dos grãos que moíam, mas sabiam que era importante para os filhos estudarem, e Rembrandt começou seus estudos bem cedo. Na escola, sabem o que ele gostava muito de fazer? Ele gostava de fazer teatro. Sim, o nosso artista já era chegado às artes desde pequeno, pois fez algumas peças na escola. Ele era tão talentoso e tão dedicado que passava horas em frente ao espelho, observando seus gestos e suas expressões. Afinal, sua atuação precisava ser muito expressiva. Um dia, então, voltando da escola, Rembrandt estava decidido. Chegou até seus pais e disse: "Quero estudar arte com grandes mestres." Seus pais olharam curiosos para o menino. A cidade de Leiden, onde ele nasceu, era um dos centros culturais mais famosos da Holanda do século XVII, o século de ouro. Então, os pais do menino se olharam e enfim disseram: "Está certo, meu filho. Vamos fazer de você um grande artista, um conhecido pintor." E assim começa a história do nosso contador de histórias. Rembrandt, menino arretado, contava a história através de seus quadros. Fez muito sucesso esse tal contador. Sua arte revela astúcia e amor. E então, Rembrandt parou em seu primeiro lugar rumo ao sucesso que teria em sua carreira. Parou em frente a uma casa. Precisava muito falar com alguém importante, mas era preciso chamar a atenção do morador dessa casa. Ô de casa! Ô de casa! O jovem Rembrandt gritou com toda a força de seus pulmões e parou um pouco cansado e resolveu comer uma maçã. Afinal, ele havia viajado de muito longe, estava cansado e com fome. Mas de repente, seu pequeno lanche foi interrompido por uma voz que veio de dentro da casa e que surgiu na porta de entrada. "Mas, menino, quem será uma hora dessas da madrugada para perturbar o meu juízo? Oh, rapazinho, isso é hora de vender frutas para um trabalhador? Em plena madrugada, eu passo o dia e a noite trabalhando e me vem um rapazote desses vender frutas no meio do meu descanso." "Oh, mestre, me desculpe, eu não quis incomodar e essa fruta que eu trago é só para forrar o meu estômago que está assim um pouco para dentro, não sabe? Mas assim, não é querendo lhe faltar com a razão, mas o sol já raiou faz algum tempo e me arrisco a dizer que já é quase meio-dia." Para quem trabalha a noite inteira, meio-dia é madrugada. Mas se não veio me vender frutas, o que lhe traz aqui?" "Pois então, meu caro mestre, eu vim finalizar minha formação com o senhor. Se o senhor, ó magnitude das pinturas, permitir que eu seja seu aluno, é claro." "E um menino franzino, magrinho assim, lá consegue ter força para manejar pincéis e fazer desenho?" "Oh, sabe o mestre, prometo ser um aluno muito aplicado." Vá lá. Aluno eu não sei, mas pode ser meu ajudante por uns 6 meses. Aceita?" E Rembrandt, é claro, aceitou prontamente. E não é que Rembrandt era mesmo danado. Com apenas 18 anos, já encerrava sua formação, sendo aluno, ou ajudante, vai saber, de um dos maiores artistas gravuristas da época, Pieter Lastman. Nessa época, o nosso jovem artista já não estava em sua cidade natal, mas na capital da Holanda, Amsterdã. Ele sabia que devia conhecer as técnicas de Lastman, pois esse mestre havia estudado na Itália e era um pintor no estilo que Rembrandt gostava. Ele pintava histórias, mas de cenas sagradas ou mitológicas, e Rembrandt ficava horas copiando o estilo do seu mestre. Mas logo suas telas se tornaram diferentes, porque tinham uma energia própria e um espírito inovador. Rembrandt, menino arretado, contava a história através de seus quadros.
Parecia teatro tão bom de se ver, em cada gravura uma peça a se ler. E o menino Rembrandt cresceu e começou uma carreira de sucesso para o pintor iniciante. Com apenas 19 anos, ele voltou para sua cidade natal e decidiu abrir um ateliê para produzir e vender seus quadros. Mas começar assim sozinho é muito sem graça e até um pouco complicado. Então, ele decide fazer uma parceria com um colega pintor de nome Jan Lievens. E os dois fazem muito sucesso com seus quadros. Um belo dia, estava visitando a cidade um poeta muito influente na época, que decide visitar o local de trabalho dos jovens pintores de Leiden. Olá, bom dia! Vim aqui conhecer o trabalho de dois jovens inspirados que dizem que trabalham por aqui. Bem, acho que somos nós. O senhor quer encomendar algum quadro, algum retrato de sua pessoa, alguma... Oh, que maravilha, que maravilha! Ver a arte brotando entre os jovens é sempre muito inspirador, inspirador. Deixem-me ver seus quadros. Oh, que lindos, lindos! Posso fazer um quadro com vocês? Sim, mas o senhor não é artista de pintar com tintas e imagens. O senhor pinta com as letras, não é não? Sim, sou um poeta, é verdade. Mas gosto de me aventurar por todos os tipos de artes. E também gosto de incentivar jovens artistas a terem seus quadros conhecidos. Conheço muitos compradores e também artistas renomados que podem ensinar técnicas aprimoradas para vocês. E então, o que acham dessa parceria, jovens amigos? Após alguns cochichos e dúvidas rapidamente discutidas entre os dois jovens, o jovem Jan se adianta e diz: muito bem, aceitamos a parceria, mas o senhor paga adiantado, não é? Aquele poeta ajudou muito a tornar os jovens pintores conhecidos, e de fato, eles fizeram muito sucesso. Vendiam muitos quadros, ganhavam muitas encomendas. O poeta era tão empolgado que dizia a seus amigos que os dois jovens pintores eram tão talentosos quanto artistas renomados da Itália. E muitos colecionadores internacionais começaram a comprar as obras de Rembrandt e Jan. Mas há um fato curioso sobre Rembrandt que é preciso comentar. Muitos pintores nessa época gostavam de viajar para muitos países para conhecer outros artistas, trocar ideias, ter novas inspirações. Mas Rembrandt nunca saiu da Holanda. O máximo que ele fez foi mudar de cidades, mas sair de sua terra? Jamais! Ele era muito caseiro e apegado ao lar. Rembrandt, menino arretado, contava a história através de seus quadros. De sua Holanda ele jamais saiu, mas fez muita arte de tudo o que viu. O tempo passou e Rembrandt voltou para Amsterdã. O rapaz agora estava com cerca de 25 anos quando chegou à capital. Agora não era apenas um menino querendo aprender. Era um artista famoso em sua terra, querendo experimentar e compartilhar experiências. O sucesso na capital foi imediato. Todos queriam um retrato pintado por Rembrandt, uma paisagem escolhida por ele, uma cena de passagens bíblicas com toda a expressividade que apenas ele era capaz de colocar em suas obras. Foi nessa época, porém, que aconteceu algo muito importante na vida de Rembrandt. Rembrandt, sempre tão ocupado com sua arte, um dia, sem querer distraidamente, esbarrou em uma jovem que seria o amor de sua vida e a inspiração para muitos de seus quadros, a bela Saskia. O coração de Rembrandt pulava de felicidade e logo os dois pombinhos se uniram em casamento. Sua companheira se tornaria uma de suas inspirações e foi por ele pintada inúmeras vezes. O tempo foi passando e Rembrandt tornando-se cada vez mais procurado para pintar por encomenda. Batiam à porta de seu ateliê os mais variados clientes e ele vivia feliz com seu amor e começou a fazer gravuras de cenas do dia a dia da cidade. Certa vez, contudo, ele estava em seu ateliê quando chegou um homem muito sério, vestido com roupas de soldado, procurando pelo grande Rembrandt. Ô de casa! Ô de casa! É aqui que mora e trabalha o senhor Rembrandt? Sim, é aqui mesmo, e Rembrandt sou eu. Em que posso ajudá-lo? Vim aqui porque soube que o senhor é um famoso retratista e gostaria que fizesse um quadro retratando minha tropa de valentes soldados, como se estivessem fazendo uma ronda. É possível? Fazer um retrato de soldados? Sim.
Um grupo de soldados fazendo ronda? Sim. O soldado achou Rembrandt um pouco esquisito, coçou a cabeça e pensou: que estranho pintor, fica repetindo o que eu falo. Será que ele não está ouvindo direito o que eu falei? Então, senhor Rembrandt, acha que consegue fazer essa pintura hoje da tropa em sua ronda noturna? O senhor consegue me entender? Claro que eu consigo. É muito simples, na verdade. O senhor e sua tropa irão gostar muito desse retrato. O registro do trabalho de vocês vai entrar para a história da arte. Mas tem um problema, senhor Rembrandt. Desculpe, qual? Minha tropa só consegue estar toda unida ao meio-dia. Não tem problema. Usarei minhas técnicas de claro e escuro e tudo vai sair perfeitamente. E assim, Rembrandt foi fazer sua pintura. No dia marcado e na hora exata estavam todos os soldados muito bem vestidos e esperavam o pintor, que já chegou colocando seu cavalete, sua tela, seu material de pintura no lugar. Ele estava empolgado a valer e iniciou seus trabalhos assobiando e pincelando seu jogo de sombra e luz. Ele estava usando a técnica que o fez famoso por seus quadros. Ao terminar, contudo, os soldados olharam para a tela e foram logo fazendo umas caretas, balançando a cabeça negativamente. Rembrandt, preocupado, perguntou logo: Mas o que houve? Alguma coisa errada? Os soldados indignados não seguraram nem pouparam comentários. Ridículo! Abominável! Espantoso! Terrível! E saíram cantando as botas no chão. O líder dos soldados depois explicou que a pintura de Rembrandt deixou o rosto de seus soldados muito na sombra e assim seus amigos não poderiam reconhecê-los no retrato. Eles eram muito vaidosos e queriam ser vistos. Mas o artista de Leiden, o que importava para ele era a realidade da cena e não a vaidade de seus modelos. Tempos depois, o quadro tornou-se sucesso de fato e entrou para a história da arte. Rembrandt, Rembrandt, menino arretado, contava a história através de seus quadros. No jogo de sombras de claro e escuro, o jovem pintor era muito seguro. Até hoje, Rembrandt é lembrado e suas técnicas são estudadas e copiadas por muitos artistas. Ele também é conhecido por ter feito muitos autorretratos. Ele pintou a si mesmo em várias épocas da vida. E claro, sempre muito expressivo. Afinal, ele passava horas em frente ao espelho fazendo caras e bocas, lembram? Bem, obrigado por escutar essa história e sigamos conhecendo e cantando a história desse grande pintor contador de histórias. Rembrandt, Rembrandt, menino arretado, contava a história através de seus quadros. Fez muito sucesso esse tal contador. Sua arte revela astúcia e amor.